Oi, bom dia, muito bom dia. Iniciamos o programa desta terça-feira com imagens ao vivo, direto de Canela, na Serra Gaúcha. A Catedral de Pedra, a Igreja de Pedra, aí na imagem, né? Ponto turístico de Canela, já movimentado essa hora do dia. E a temperatura em Canela é de 24 graus nesse momento, a mesma temperatura que registra Porto Alegre, manhã chuvosa em Porto Alegre, chuva fina, mas manhã fechada, que promete ainda se manter assim. E o resto do dia ainda com mais chuva na capital gaúcha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa de hoje. Vamos falar hoje de uma festa que dá água na boca. A tradição italiana e a gastronomia ganham destaque na Serra Gaúcha. É o Festival do Gristoli, que reúne cultura, sabores e história, valorizando essa receita típica que passa de geração para geração. E ainda vamos falar da Feira do Livro da Restinga, que chega na sua segunda edição, reforçando a leitura na periferia de Porto Alegre. O evento acontece entre os dias 9 e 12 de abril, com programação ampliada e atividades culturais para diferentes públicos. E também no programa de hoje, por trás de cada artista existe um empreendedor. No mundo da música, talento é essencial, a gente sabe, mas saber gerir a própria carreira faz toda a diferença. Então, esses são os destaques do programa. Você sabe, nos acompanha pelas nossas redes sociais. Vai lá no YouTube, se inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, ser alertado do Inspire-se quando ele entra no ar. Vai no nosso site da Masper TV também, nos assiste em tempo real. E também no nosso Facebook e Instagram, você fica por dentro de tudo que passa por aqui. Iniciamos, então, falando sobre os livros, porque eles transformam e aproximam histórias. A Feira do Livro da Restinga reforça a importância do acesso à leitura na comunidade. E para falar sobre essa iniciativa, eu converso agora com a presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, a Roseni Siqueira Coleman. Roseni, bom dia, que prazer te receber mais uma vez no Inspire-se. Bom dia, Andréia, que bom estar aqui. Muito bem-vinda. Agora, para falarmos da Feira da Restinga, que completa 2 anos. Essa é a segunda edição da feira, Roseni. Exato, essa é a segunda edição da feira. Ela surgiu em função de um projeto que nós temos, que é o Abril Livro. Porque no mês de abril nós comemoramos o livro, porque 23 de abril é o Dia Internacional do Livro e dos Direitos Autorais. Então, nós comemoramos com atividades e surgiu nós descentralizar a Feira do Livro de Porto Alegre para os bairros da periferia. E a Restinga, nós tínhamos muita vontade, muitas reuniões, falávamos de fazer uma feira na Restinga. E conseguimos. O ano passado foi a primeira feira e esse ano a segunda. Então, ela é uma feira como a Feira do Livro de Porto Alegre, só, claro, num formato menor, mas tem as atrações, contação de história. E o diferencial é que nós pegamos os artistas, os autores da cidade, do bairro. Que maravilha! Para poder, se integrar. Então, a gente está valorizando também o autor do bairro. Local, né? Local, e a exato. Identificação também, porque cada bairro tem a sua história. Tem a sua história, o seu jeitinho. Então, nós queremos entrar levando o livro para as crianças, adolescentes, professores e a população em si, dessa maneira, assim, bem democrática. Claro. E como que foi a edição do ano passado, né? O que se espera para essa edição, já tendo essa experiência da primeira edição que ocorreu ano passado? Exato. A edição do ano passado, ela foi muito esperada. Já vou te dizer por quê. Porque no formato inicial, ela seria em 24, abril de 2024. E
bem na época, foi aquela chuva intensa em todo o nosso estado e nós tivemos que cancelar. Então, o ano passado, 2025, ela tinha aquele gosto, a feira teve aquele gosto assim, agora vai sair a feira. Tão esperada, Tão né? esperada, e porque a gente estava com tudo organizado, mas realmente em 24 não teve como fazer a feira. Então teve aquele 25, foi aquela feira assim, ó, agora saiu a feira, teve muitas atrações, mas, claro, como foi a primeira, sempre tem muitas coisinhas que a gente tem que retocar. E essa de 2026, nós estamos assim com uma programação assim muito diferenciada. Nós temos assim em torno de 33 programações nesses dias. Que maravilha! A contação de história de 1 em 1 hora. Organizamos com as crianças da região ali para que venham. As professoras estão trabalhando nas escolas com os livros, com os autores que estarão ali. Contação de história sempre é um lado muito lúdico e importante, né, numa feira do livro, porque ali nós estamos formando os leitores. E também, como eu te falei, nós estaremos com os autores do bairro. E temos sessões de autógrafos. É uma mini feira de Porto Exatamente. Alegre, na Restinga. Exatamente. E nós temos o patrono, né? Quem que é o patrono Que é o desse ano? Oswaldir Bittencourt. Ele é da região também. E então, ele estará conosco esses dias. E a gente está, assim, com uma expectativa, assim, muito boa. Agora, eu estava aqui vendo a chuvinha, eu pensando que chova hoje. Mas também a chuva se torna uma característica da Feira do Livro de Porto Alegre, né? Então, com chuva ou sem chuva, a feira acontece, vai sair, né? E a comunidade também já está preparada para participar dessa feira. Acredito que é um momento muito esperado, como que foi a resposta da feira anterior em relação à comunidade mesmo. Tu sabe que é um momento que tu valoriza, é uma valorização, porque quando tu leva o livro, porque o livro é esse diferencial, o livro é esse mundo que abre, né, de diversas formas, então ele te traz uma experiência diferente e nós estamos levando essa experiência e também estamos recebendo em troca, né, muito mais que isso, porque tu levar o livro e estamos procurando levar com preços acessíveis. Os nossos livreiros estão organizando esse mix muito bom de livros bons e preços acessíveis. Então, esse é o diferencial, sabe? Tu pegar a experiência desse bairro, levando um pouco de Porto Alegre e a gente recebendo deles. Então, isso é muito bacana. Essa troca, para nós, assim, é muito importante. Roseni, ainda existe uma desigualdade no acesso a livros. A gente sabe que os livros, eles têm um valor agregado, é valor, né? A gente não fala em preço, é um valor. É um valor. Só que a gente sabe também que, às vezes, isso se torna um pouco inacessível a algumas pessoas. Está, sim, em função de toda essa cadeia do livro. A produção do livro, o insumo, não é só o papel, né? Tem toda uma cadeia atrás, desde revisores ortográficos, capistas, então tudo vai agregando no livro. E também os insumos na gráfica, que pesa bastante. Realmente não é o melhor preço, o preço mais acessível, mas vendo que a literatura, a importância, e às vezes um livro em média de 50, 60 reais pode modificar uma pessoa, uma família, né? Realmente esse valor não seria tanto assim, mas sabemos da dificuldade e por isso que estamos trabalhando com preços mais acessíveis para feiras de periferia. Né? Conversando, levando os bons livros, o desconto maior para os lançamentos, que isso é muito importante, porque às vezes tu pensa assim, vou levar um livro,
um saldo. Não, a gente vai levar saldo sim, mas a gente quer livros, lançamentos com preços acessíveis. É claro que quem está na feira possa comprar, ter acesso a qualquer tipo de obra. Tem atividades pensadas a crianças, a jovens, são atividades para todos os públicos? Todos os públicos. Como eu disse que o nosso foco sempre é a infância, a juventude, porque ali a gente está formando os leitores. Teremos contações, como eu te disse, de 1 em 1 hora para essas crianças. Também foi organizado uma busca dessas crianças nas escolas para facilitar o acesso com as professoras. Queremos que as professoras, os educadores estejam lá, né, assistindo, participando dessa feira. E o jovem, né? Através de atrações. Nós teremos música também. É uma feira do livro. Cultural, uma feira cultural mesmo. Nós falamos até na outra vez que você esteve aqui, né, conversando com a gente, nós falamos sobre o papel da formação de novos leitores, o quanto isso é importante para a nossa sociedade, para o nosso país, o quanto que a leitura ela é transformadora. Ela transforma. E que essas feiras são responsáveis por isso, por essa aproximação e pela criação também de novos leitores. Exato. E esse é o papel da Câmara Rio-Grandense do Livro. Levar mais feiras, qualidade. E eu vejo que é um papel da sociedade também, né? De trabalhar com o livro, de divulgar o livro, ter ações e empresas, né, com livros, dando oportunidade nos momentos de lazer do colaborador, que ele possa ter acesso ao livro. Então, se deixar ter bibliotecas em locais estratégicos. Então, tudo é pensado, nós temos que pensar nessa questão de onde a gente pode oferecer o livro, de que maneira. Então, eu vejo que isso é um trabalho de todos nós. Exatamente. E, claro, que a Câmara Rio-Grandense do Livro, nesse momento, ela tem que ser esse marco, ela tem que levar adiante o que a gente acredita e muito. Roseli, a feira é da Restinga, né? Mas o convite fica aberto a todos. A todos. De todos os bairros de Porto Alegre, fora de Porto Alegre. Sim. Até como uma forma de valorizar a feira, de prestigiar a feira, que é nova, que está começando, é a segunda edição. É a segunda edição, Então, assim, o convite fica a todos, porque a Zona Sul ali, ela é ampla, então que os outros bairros cheguem até lá. Que assistam. Nós vamos ter atrações, música do pessoal local e as crianças estarão na praça, os livreiros estão assim com muita vontade, já tivemos reuniões essa semana falando com eles, vendo como vai ser o mix, então muitas ideias e estamos esperando o público, né? Como ela vai até domingo, é o dia de sair com a família, sair com as crianças, para levar um programa de fim de semana. Lindo, ó, a Feira do Livro é algo realmente, as feiras são inspiradoras, e que é aberta a todas as classes, a todas as idades, isso é muito bom, isso é realmente, como a gente falou, transformador. Transformador. Vamos então reforçar, é de 7 a 12? De 9. De 9, desculpa, 7 a 8. De 9 a 12 de abril. Estaremos lá das 10 às 10. Das 10 da manhã às 10 da noite. Às 10 da noite, aguardando vocês. E nós temos mais uma surpresa, Andréia. Olha, gostamos. Surpresa é bom. Nós estaremos também no dia 23 de abril, fazendo a primeira feira na Zona Norte. Olha! Que é no Jardim Leopoldina, na Praça México. Que dia? De 23 a 26 de abril. É uma ideia espalhar essas feiras por outros bairros também? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Isso. Claro que nós precisamos de ajudas, parcerias,
Mas esse ano nós teremos 2 feiras descentralizadas da Feira do Livro de Porto Alegre. Maravilhoso. E empresas, olhem para isso. Incentivar cultura é sempre importante. isso aí. A sua marca está... Quem sabe né? a gente não possa ter em cada bairro, né? Olha, Vamos seria pensar. maravilhoso, incrível mesmo. Zeninha, então fica até aqui o convite para voltar aqui, para divulgarmos mais Que coisa feiras do boa. livro, né? Que é algo que a gente gosta muito também de falar, quando a cultura se propaga e as pessoas possam acessar de diversas formas. É o que a gente mais gosta de mostrar. Muito obrigada, Que coisa sucesso boa. para a Feira de Obrigada. Restinga. E até a próxima, Até então. a próxima mesmo. Nós vamos agora para o intervalo e na volta nós vamos falar do Grístoli. Sabe o que é? A nossa famosa cueca virada festival na Serra Gaúcha. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. O mercado da música exige cada vez mais uma visão de negócio. Além do talento, artistas precisam saber criar, gerir a sua carreira, a sua imagem e também ver oportunidades. E para falar sobre esse cenário, eu converso agora com a sócia-diretora do Soma Music Hub, Lisiane Fischer. Lisiane, bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Queria começar dando os parabéns pelo Dia do Jornalista, né? Muito obrigada. Parabéns para ti, Andréia, para Obrigada. toda a equipe aqui da Masper TV. Obrigada Para todos mesmo. os jornalistas aí. E agradecer o espaço, né, que vocês estão nos dando. Tão importante para a gente falar desse mercado, né? Que ele é muito bonito, muito romantizado, glamuroso, né, André? Que todo mundo adora. Eu acho que a música faz parte do nosso dia a dia, assim. E é um sonho, né, de muitas pessoas, né? Mas eu acho que o que a gente está trazendo hoje aqui para falar realmente do lado do negócio da música, né? Porque o que as pessoas, o público não vê, né? Exatamente. Quando a gente vê toda aquela produção pronta, a gente não consegue imaginar tudo que tem por trás Exato. disso, né? Exato. E o quanto cada vez mais é importante a gente pensar numa trajetória planejada mesmo. Perfeito, Lisiane. perfeito. E eu acho que esse é o principal ponto, sabe, André? É esse planejamento. Os artistas, obviamente, partem do talento, né? E isso, sem dúvida alguma, é super importante, assim. Mas estudar, né? Se manter estudando ao longo de toda a sua carreira, isso é super importante. Às vezes a pessoa acha, eu já sei tocar, ou eu tenho uma voz boa aí, né? E a partir disso vou fazer sucesso. É como qualquer outra carreira, né? A gente não para de estudar nunca, né? A gente precisa estar sempre se renovando. A carreira do artista, né, também passa por isso. E para a gente entender, Lisiane, o papel do Soma nisso, né? Desse hub, então, que eu acho que é justamente essa função de gerir, de gerenciar, de orientar esse artista. Exato. O Soma, nesse ano de 2026, completa 23 anos. Uma super trajetória também para um estúdio de música, assim, né, André? E assim como a gente está falando dos artistas, o Soma também foi se reinventando ao longo dos tempos, né? Então, eu entrei no Soma em 2023. Eu não sou música. Esses dias me perguntaram, mas o que tu toca? Eu falei, eu toco negócio. Ótimo, que já é muito importante. Exato. Então, eu entrei com esse olhar de marketing, né? Um olhar do comercial, para que a gente consiga transformar o nosso negócio e, consequentemente, oferecer uma solução completa para os nossos clientes, que são os artistas em todos os níveis. O artista iniciante, hoje a gente tem aulas, né, de canto, de guitarra, de teclado, né, dentro do Soma. A gente tem a parte dos estúdios. Estamos vendo imagens aí, inclusive, Lisiane. Isso, super legal, para ilustrar um pouquinho do nosso estúdio, né? Então, a gente tem toda a parte... Nós temos 3 estúdios que se propõem a
a serem um espaço para ensaios de bandas. E nós temos a parte técnica de gravação. Esse é o business principal, né, que percorre aí ao longo da história. E de 2023 para cá, a gente se reposicionou como um hub, entendendo que o artista que entra no Soma, ele além de ensaiar, além de gravar, ele consegue encontrar todos os outros serviços que permeiam, né, a música. Então, desde assessoria em toda a parte de direitos autorais, que é super importante, né, Andréia? Sem dúvida. Então, né, a proteção da sua música, dos integrantes da banda, né? Quem faz parte, qual a participação de cada um deles naquele lançamento. Toda a parte de distribuição no streaming, para TVs, né, para rádios, que a gente consiga orientar esse artista para que ele tenha uma carreira plena. E, além disso, tem toda a parte de divulgação, como qualquer produto. Né? Então, a gente precisa da assessoria de imprensa, né? Esse espaço para a gente estar aqui, né? No programa da Andréia, né? Em vários programas onde a gente possa mostrar a nossa riqueza cultural, acho que isso é super importante, né, Andréia? O nosso estado, ele é muito rico. É. Às vezes a gente fala da música gaúcha e nos vem à cabeça o nativismo, que é maravilhoso, né? Que é a nossa raiz, mas nós temos artistas de todos os gêneros, né? A gente tem rock, a gente tem samba, a gente tem pagode. Ano passado... Artistas que fizeram história, que vêm fazendo história, né? Então, realmente, nós temos um estado muito rico em talentos. Muito rico culturalmente. E eu gosto de dizer isso, assim, porque às vezes as pessoas falam, mas é um estúdio, o Humberto Gessinger ensaia lá, né? Não é para mim, tá muito distante. E o nosso propósito é justamente que a gente consiga reunir todos esses níveis mesmo, né? Que a gente tenha dentro do estúdio o aluno que está começando, né? E o artista já consagrado que tem renome nacional. Né? E também que a gente entenda que o estúdio não tem gênero musical. O estúdio acolhe todos os gêneros. Né? Quem tem o gênero é o artista. Eu gosto de dizer que ano passado, ano retrasado, a gente gravou até um samba enredo lá dentro do estúdio. Tinha mais de 40 pessoas de uma escola de samba. Então, o espaço se propõe a isso, assim, né? A gente receber todos os gêneros musicais e a gente conseguir dar um suporte para essa carreira em todos os níveis. E, além disso, a gente também tem muitos estúdios de vídeo, né? Porque hoje a gente sabe... Música sem o vídeo, né? Ela tá incompleta, né? A gente precisa... As próprias plataformas de áudio hoje exibem vídeo. Então, a gente também tem esse suporte para a produção de videoclipes, né? De materiais para as redes sociais, para que a gente consiga entregar esse todo para os nossos artistas. Lisiane, esse mercado da música... Foi um mercado que sofreu muitas mudanças, passou por muitas mudanças nos últimos anos. E mudanças bem radicais, né? Se a gente pensa que hoje ele não é mais nem palpável. Há pouco tempo nós tínhamos até um LP com o digital, com o streaming. Quanta coisa mudou. Muita coisa. E por isso também do artista, o que já estava entender essa mudança, né? E o que chega já a se adaptar, entrar nesse fluxo. O quanto é importante também esse trabalho de vocês para que alavanque cada vez mais essas carreiras dentro dessa volatilidade desse mercado. E não para de mudar, né? Não para! Não para. Agora a gente tem aí a inteligência artificial produzindo música, né? E, de novo, como qualquer profissão, né? A gente se pergunta, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Não preciso mais dos músicos, enfim. E eu acho que é isso, a gente precisa se adaptar, né? Todos nós precisamos nos adaptar e, obviamente, né, os artistas também, pegando esse gancho, né, da inteligência artificial na música. Eu acho que é importante a gente olhar como mais uma ferramenta que nos ajuda a produzir bons materiais, né? Eu digo que não é a inteligência artificial que vai substituir o homem, e sim o homem que sabe usar a inteligência artificial a seu favor, né? Que vai
substituir o homem que não usa a inteligência Como a seu toda favor. boa ferramenta, a gente precisa dominar ela, né? Exatamente. Entender dela para que ela trabalhe a nosso favor também. Né? Perfeito, perfeito. E acho que toda essa digitalização, né, que aconteceu nos últimos tempos, assim, a gente precisou se readaptar, né, entender o mercado novamente. De novo, né, o próprio estúdio teve que se reinventar. Algo que era fundamental para um artista entrar para um estúdio e gravar, hoje não é mais, né? É possível criar home studios, é possível usar, né, ferramentas onde esse artista grava dentro do quarto dele, né? Mas quando a gente oferece algo a mais, que é o network, que é o encontro das pessoas, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, né, Andréia? Esse encontro, esse olho no olho, essa troca, né? E o estúdio, ele tem muito essa proposta, assim, de ser um espaço de networking, né? Onde E bem diverso, ainda bem rico, com todas essas diferenças super que vocês diverso, colocam exato, ali, né? Então, à medida que eu tenho dentro do mesmo espaço, né? Uma pessoa de assessoria de imprensa, junto com outra pessoa de direitos autorais, com pessoas especializadas em vídeo, né? E a banda que já é consagrada, passando pelo aluno que está começando, né? Esse ambiente se torna muito rico. E essa troca é muito importante e um alavanca o outro. E é essa aposta que a gente tem feito, assim. Então, hoje o Soma se posiciona como um centro cultural, né? Essa palavra hub que a gente reposicionou, né? Que trouxe para o nosso nome, ela tem exatamente esse propósito, assim. Então, eu quero convidar todos os teus telespectadores, assim, que conheçam o Soma. As nossas portas estão abertas, assim, para que as pessoas conheçam tanto os nossos estúdios, né, toda a estrutura de áudio que já é consagrada, mas também hoje a gente tem espaços para pequenos eventos, com palco, né, onde a gente possa fazer um lançamento de uma banda, onde a gente possa fazer um lançamento de um artista. A gente tem espaço para workshop. Olha que bacana. Semana passada a gente estava com um workshop do Frank Solari lá. Que maravilha, sim. Né, sim. enfim, né, um artista super É um renomado. novo aí. espaço cultural. Exatamente. Né? É um espaço cultural de Porto Alegre mesmo, que a gente não precisa necessariamente só pensar na música, mas Perfeito. na cultura, né? De uma forma geral até. Liciane, hoje o artista, o músico, ele precisa entender de empreendedorismo ou, no caso do Soma, ele entende de música e deixa o empreendedorismo para o Soma? Eu acho assim, né, André? É importante que o artista entenda que ele tem um negócio, né? A gente fala muito sobre isso, assim, que integrantes da banda, eles precisam se enxergar como integrantes de uma empresa, onde cada um tem um papel, né? Eu entendo que a coisa começa com uma amizade, na brincadeira, se encontra, né? Se encontra para tocar, para se divertir, mas quando tu vai para o mercado profissional, né? É importante que os integrantes de uma banda, bem exato isso, assim, se vejam como colegas de trabalho, né? E que cada um tem a sua função, e isso é super importante. Partindo disso, eles vão enxergar tudo diferente, né? E o Soma hoje consegue oferecer, sim, todas né, os ramos de atividade dentro da música, mas é importante que o artista tenha essa visão profissional, né? E, infelizmente, a gente tem uma informalidade ainda no meio da música, né? Tem uma coisa muito... eu toco com meu amigo, porque ele toca comigo há muito tempo, né? E isso... Claro que é super legal, mas quando a gente leva para o profissionalizar profissional... mesmo, Isso. né? Uma coisa quando começou na garagem de casa, que o máximo era querer fazer uma apresentação Isso. em algum evento, Na festinha dos na amigos, festinha dos né? amigos. Isso. E outra quando tu leva como carreira profissional Exatamente, mesmo. exato. E acho que tem um outro ponto super importante, André, que é assim, ó, claro que o talento, né, é o ponto de partida, mas o artista precisa ter comprometimento. Sim. Com o negócio, com o seu contratante, né? Com
com o seu público. Então, né, esse comprometimento, esse olhar para o negócio, né? Então, saber que eu preciso estar lá em determinado horário, né? Que eu tenho profissionais, porque a gente sabe, né, Andréia, a equipe que nós temos por trás de uma TV, de um evento. Então, né, são muitas pessoas. Então, ter esse profissionalismo, né, cumprir horários, cumprir as regras, isso é super importante. E também é um pouco difícil, porque a gente está falando de egos, assim, né, Andréia? Então, é um mercado... Um pouco difícil, né? Um pouco difícil, mas com muitas oportunidades. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. A gente tem muitas oportunidades e a gente tem muitos talentos aqui, a gente tem muita diversidade cultural, né? E eu tenho certeza que temos oportunidade para todo mundo. Que maravilha! Parabéns, então, pelo trabalho de vocês. Imagina. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu te convido para ir lá. Com certeza quero conhecer. Estou esperando tua visita. Obrigada. Obrigada pelo convite, Andréia. Obrigada, eu que agradeço. E nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o Festival do Grostoli. É já já. De volta com o Inspire-se, uma festa que resgata sabores e memórias da imigração italiana. O Festival do Grostoli ocorre em Bento Gonçalves de 10 a 12 de abril, celebrando cultura e gastronomia. E a gente conversa agora com a secretária de Turismo e Cultura de Garibaldi, Lina Furlaneto. Bom dia, Lina. Bem-vinda ao Inspire-se. Bom dia, Andréia. Bom dia aos telespectadores. Que a gente tenha realmente um ótimo dia hoje com essa chuvinha, né, Andréia? Muito bom, uma chuva tão esperada, né, secretária? Isso aí. Lina, gostaria de falar aí deste festival, que ele representa, então, para a região, né, o Festival do Grostoli, que, para quem não conhece, a gente pode dizer que é a nossa cueca virada, para quem ainda não sabe o que é Grostoli. É exatamente isso aí, Andréia. Muitas pessoas conhecem como Grostoli, né, que é o Grostoli mais fofinho, né, e tem a cueca virada, que é aquele Grostoli mais fininho. Então, muitas pessoas, quando vêm aqui para o Festival do Grostoli, nos falam, mas isso é a cueca virada. Pessoas que ainda não identificaram, né, não conseguiram ligar um produto ao outro, ao nome, né. E o que a gente espera do Festival do Grostoli é que a gente tenha o mesmo público que se teve nos últimos, que a gente teve um público de 80 mil pessoas, nós tivemos a comercialização de 720 mil Grostolis durante o festival, que dura 3 dias. O festival é realizado na cidade de Garibaldi, que é considerada a capital nacional do espumante brasileiro. Então, a gente está com uma expectativa muito grande. E essa chuvinha que aconteceu hoje, Andréia, nos aliviou um pouco a chover, né, na sexta, sábado e domingo, mas graças a Deus a gente está tendo a chuvinha hoje e vamos ter um tempo bom também. Sim. Nossa, que delícia, estou vendo aqui essas imagens que dá água na boca, dá vontade de ir realmente para experimentar, secretária. Eu quero só fazer uma observação que eu falei em Bento Gonçalves na chamada aqui. Então, o festival ocorre em Garibaldi, né? Qual a expectativa de público para essa edição, secretária? A expectativa de público, Andréia, fica dentro do que a gente já teve no ano passado, que é 80 mil pessoas. Mais ou menos, dá isso, talvez um pouco mais, porque ele se consolidou. É um festival que está chamando muito o turista, o visitante. A nossa região aqui, a região da Serra Gaúcha, já espera por esse festival, porque, como eu falei, ele é uma delícia, né? Tu conhecer, tu ver ali as nonas preparando nas suas barraquinhas, a massa, fazendo o grosso, lhe fritando na hora, e tu tem a facilidade de comer o grosso ali quentinho, recém-feito. Então, isso chama muito o pessoal. E como é um evento de rua,
ele não tem ingresso cobrado. Então, tu só vai pagar aquilo que tu consumir, né? Exatamente. Além dessas delícias, então, da gastronomia dos Gröstolis, o que mais o público vai encontrar? Quais são as outras atrações do evento? Bom, nós vamos ter, além do Grostoli, que é a parte principal do evento, né? A gente tem atrações artísticas, danças, eventos culturais, nós vamos ter os gaiteiros itinerantes, vamos ter bastante música italiana, porque o Grostoli realmente foi trazido da Itália pelos imigrantes e a gente tem que, então, fortalecer essa história, esse resgate. E nós teremos também o pessoal do artesanato, uma feira de artesanato com 16 barracas de artesanato expostos aqui também aos arredores da Igreja Matriz, que é onde a gente realiza o festival. Teremos música, atração artística, dança, o Grostoli, muita coisa bacana. Eu acho que as pessoas que vieram, elas repetem a vinda para cá. E as que não conhecem, com certeza vão se encantar. Sem dúvida, vamos deixar, né, secretária, esse convite, até porque o quanto é importante para o turismo local, para a economia local, um evento desse, que além de valorizar toda a tradição, que é uma tradição que está ali sendo até apresentada, de certa forma ensinada, valoriza o artista local também com o seu artesanato, o comércio local. Então, ele só traz benefícios para a região, com um turismo agregado aí, e quanto é importante a gente fazer essa divulgação para que outras pessoas cheguem e conheçam e possam usufruir de tudo que o evento oferece também. Realmente, Andréia, a gente já está trabalhando com o nosso pessoal do da gastronomia local, do comércio local, porque vem muitos visitantes e quando você sai do seu município, você quer ver coisas diferentes. Então, a economia gira muito aqui, porque o pessoal procura a hotelaria, procura o gastrô também, e até o próprio comércio. Quem está com as portas abertas certamente estará comercializando. Eu acredito que o visitante, além de vir aqui ver o resgate dessa história dos nossos antepassados, vai ter várias coisas que vai poder conhecer. O nosso município, as nossas rotas turísticas, que a gente vai estar divulgando também. Uma oportunidade diferenciada. E como eu falei, é um evento de rua e que tu não tem custo. O único custo é para te alimentar, e no caso, no artesanato, né? E a gente está com um valor bem bacana para quem quiser, bem acessível. A gente está cobrando as comunidades, né? Porque esse valor que entra fica para todas as comunidades que estão expondo na feira, né? Tá R$20 o pacote de Grostoli com 15 Grostolis. Então dá para alimentar a família toda praticamente. Verdade. E a gente tem vários sabores também, Andréia. Tem Grostoli salgado, tem o Grostoli doce, tem o Grostoli com espumante. O pessoal está sendo muito criativo, as comunidades estão bem animadas. Que maravilha, a criatividade também se unindo ao talento aí, é toda essa tradição. Secretária, então vamos deixar o convite aí, relembrando os horários e os dias? Sim, o Festival do Grosso ele acontece anualmente, geralmente no mês de abril. E esse ano ele vai acontecer agora, nesse final de semana, 10, 11 e 12. Na sexta-feira, inicia às 17 horas e vai até às 22 horas. No sábado, das 9 às 22. E no domingo, das 9 às 20 horas, onde a gente faz o encerramento do evento. Maravilha, fica esse convite então, parabéns por mais uma edição desse festival e que cresça cada vez mais, sempre muito, e sucesso mesmo, secretária. Amém. Graças a Deus a gente é abençoado, somos abençoados porque a Garibaldi é muito conhecida como eventos de rua, né? Além do Festival do Grosso, ali nós temos o Garibaldi Vintage também, e a gente sempre conseguiu ter um tempo bom para esses eventos, porque o de rua aqui na Serra Gaúcha fica um pouco complicado, mas graças a Deus a gente vai ter um tempo bom. Venham para Garibaldi, venham conhecer essa delícia
do Grossoli e relembrar aqueles momentos das nossas nonas que preparavam essa iguaria maravilhosa quando recebiam visitas, quando se encontrava com a família. É uma oportunidade de resgate mesmo de memórias. É verdade. Obrigada, então, e até a próxima, secretária. Até, Andréia. A gente aguarda você aqui com muito prazer. Se tiver oportunidade, venha comer um Grossoli, nos procure, que você com certeza virá em outros momentos também. Tenho certeza disso. Fiquei com muita vontade. Se puder, comparecerei, sim. Obrigada. Um abraço, secretária. E hoje é o dia também do jornalista. Eu quero dar os parabéns a todo jornalista que realmente faz a sua profissão com vocação, com respeito, com dignidade. Eu quero dar um abraço especial aos meus colegas jornalistas da Masper TV, jornalistas aqui da Masper TV, entre eles o Cláudio, o Anderson, a Joellen, e não quero falar mais, porque posso esquecer, já vão lá, o Cláudio dando um tchauzinho aqui. Muito bom, é muito bom ter profissionais tão dedicados, tão competentes ao lado da gente, a gente só cresce com isso, né? Então, parabéns a todos os jornalistas que respeitam a sua profissão. Nós ficamos por aqui, o Inspire-se de hoje termina agora, mas amanhã tem mais. 10h30 da manhã, eu espero você com mais um programa inédito e ao vivo para você. Aqui temos imagens de Igrejinha. Olha só, amanhã nublada também por lá. Só te lembrando para enviar suas dicas para o @AndreaDeVargas. Terminamos com essa imagem, então, programa de hoje. Um beijo, te espero amanhã. Tchau, tchau.